Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo Portal RC1, iniciando o nosso Esporte Notícias, principais informações do mundo do esporte, chegando também até você. Daqui a pouquinho, um giro pelo Brasileirão, 20ª rodada acontecendo neste final de semana. Hoje mais um jogo encerrando aí a rodada também. Vamos falar de seleção brasileira, mercado da bola, o que está sendo notícia. Aí você acompanha com a gente também nessa tardezinha agora de segunda-feira aqui pelo Esporte Notícia. Vamos lá com as informações, mas antes também eu venho para falar de parceiros. Eu começo em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, loja completinha para você, principalmente no quesito vestuário, tudo que você precisa lá agora para o inverno, moletons, jaquetas, casacos, tem lá também edredons, cobertores, mantas, coleção completinha de cama, mesa e banho, cortinas para a casa toda e muito mais, pessoal. Vai lá conferir na Praça Francisco Simões, número 156. Telefone é o 3652-1987 ou pelo WhatsApp 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome lá de AM Metais, a empresa que faz a diferença na cidade. Leva lá o seu material, dá um destino correto, ajude aí o meio ambiente e ainda ganha dinheiro, pessoal. Lembrando também que agora em outubro, Dia das Crianças, dia 12, tem sorteio, 2 sorteios nos valores aí de R$500 para você poder também concorrer. O telefone para contato de AM Metais é o 3652-1599 e tem também o WhatsApp, que é o 981712810. AM Metais. Vamos lá começar com os jogos então também do nosso Brasileirão. Tivemos o pontapé inicial aí sendo dado no sábado. Tivemos na noite de sábado Fluminense e também Fortaleza, que foram a campo aí pela 20ª rodada. Foi suado, com sofrimento aí até o finalzinho, e o Fluminense conseguiu bater o Fortaleza pelo placar de 2-1 em pleno Maracanã. Breno Lopes marcou o gol da equipe cearense, que reagiu aí no segundo tempo. E tivemos uma grande atuação aí do Serna, né, que construiu as jogadas dos gols marcados por Cano e também Canóbio, aí representando o Fluminense. Então, vitória importante também no sábado. Ainda no sábado, Ceará e Bragantino, partida também pela 20ª rodada, na Arena Castelão. O Ceará venceu aí pelo placar de 1-0 na Arena Castelão. O Vozão marcou com o Ailon, que finalizou aí de primeira após o cruzamento do jogador Galeano. Chegou inclusive Alvinegro aí a marcar com Pedro Raul, mas foi anulado após falta também de ataque aí para o Ceará. Também Vitória e Juventude, um duelo direto aí pela parte de baixo também da tabela do nosso Brasileirão. Ficaram no empate, placar de 2-2 em pleno Barradão. O rubro-negro saiu na frente com 2 de Renato Kaiser, 1 em cada tempo. Depois o Juventude diminuiu e conseguiu também no finalzinho aí chegar no empate de 2-2. Empate também de 2-2 para o Sport e São Paulo. O Sport, inclusive, né, que repetiu um jogo anterior aí, quando estava ganhando do Santos e cedeu o empate. Aconteceu a mesma coisa agora com o São Paulo. Vinha ganhando também pelo placar de 2-0 e acabou cedendo o empate também aí nessa 20ª rodada, placar de 2-2, e você acompanha também como foi. Um roteiro repetido na Ilha do Retiro. O jogo do Sport contra São Paulo na noite do último sábado lembrou a partida diante do Santos. O Leão abriu 2-0 e cedeu o empate por 2-2. Desta vez, os gols rubro-negros foram marcados por Lucas Lima e Derek Lacerda. O tricolor diminuiu com Lucas Moura de cabeça e já nos acréscimos, Mike aproveitou um bate-rebate na área para deixar tudo igual. Um resultado amargo para os rubro-negros, mas com sabor de vitória para os visitantes. O Sport segue na lanterna do Brasileirão com 10 pontos e está a 9 do Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já o São Paulo chegou aos 29 pontos e subiu para a 6ª colocação. O Sport só volta a jogar no dia 25 e novamente contra um paulista. Encara o Palmeiras no Allianz Parque. Já o São Paulo, na próxima terça-feira, faz o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional no Morumbis. Pelo Brasileiro, o próximo compromisso do tricolor será no dia 24 contra o Atlético Mineiro.
também no Morumbis. O Sport abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo, após um lance bizarro. Em sua estreia pelo time profissional de São Paulo, o goleiro Young errou feio na saída de bola e entregou a bola de presente para Lucas Lima, que só teve o trabalho de mandar por baixo do atleta tricolor. Falha primária. Aí, pessoal, então também Sport São Paulo 2-2 aí, placar final. Tivemos ainda no sábado também, né, quase que finalizando aí o dia, Corinthians e Bahia. O Corinthians que jogou na sua casa, na Neoquímica Arena, casa lotada aí, acabou derrotado pelo Bahia. Placar de 2-1, um jogo, aliás, bem maluco, né? Jogo aí que teve gols impedidos, anulados, muita coisa acontecendo e o Corinthians mais uma vez acaba aí perdendo colocação também na tabela, se aproximando aí da zona de rebaixamento, né? Dorival na corda bamba e o sinal de alerta aí ligado também. Você confere com a gente. O Bahia venceu o Corinthians por 2-1 na noite do último sábado na Neoquímica Arena, em jogo maluco. A partida começou agitada e com menos de 5 minutos já tinha saído um gol para cada lado. Entretanto, o gol do Timão de Garro foi anulado por toque de mão de Kaique. Depois, após longa análise do VAR, os donos da casa empataram com o gol de Guinegão, mas no lance seguinte, o Bahia voltou à frente graças a um pênalti. No segundo tempo, o Timão tentou muito, mas o Bahia segurou o placar. Com os 3 pontos conquistados na noite do último sábado, o Bahia termina a rodada dentro do G4, atingindo a meta de 33 pontos estabelecida pelo técnico Rogério Ceni. O tricolor de aço chega ao seu 3º triunfo fora de casa. Curiosamente, os 9 pontos conquistados fora de seus domínios foram no estado de São Paulo contra Corinthians, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Diante da derrota do último sábado contra o Bahia, o Corinthians completa 6 partidas seguidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Neste recorte, o Timão foi derrotado por Bahia, Juventude e São Paulo, além de ter empatado com Fortaleza, Botafogo e também Cruzeiro. Corinthians volta a campo agora no próximo domingo, às 16 horas pelo horário de Brasília, contra o Vasco da Gama, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Bahia enfrentará o Ceará na próxima quarta-feira na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela semifinal da Copa do Nordeste. Pessoal, tá? Então derrota também pro Corinthians, mas vamos lá para os jogos agora de domingo, né? Domingo tivemos, inclusive, um dos jogos que foi destaque, pauta aí nas últimas horas, que foi Vasco e Santos. O Santos que pagou para estar usando aí a Arena do São Paulo, né? Jogo esse que aconteceu no Morumbis, aonde o Peixe foi simplesmente atropelado aí pelo Vasco da Gama, placar de 6-0. Teve aí Neymar saindo chorando de campo, teve inclusive Kleber, né, Xavier, que não aguentou mais a pressão mesmo e acabou sendo demitido aliás, lá acabou o jogo, já ocorreu aí a demissão do técnico também, inclusive tá tudo um bate-papo aí de que o pessoal estaria atrás do Tite. Vamos aí acompanhar quem vem para assumir o Peixe agora. Mas você acompanha um pouquinho também dessa goleada do Vasco aí na 20ª rodada. Goleada histórica é assim a melhor forma de definir o que aconteceu no Morumbis no último domingo à tarde. O Vasco fora de casa goleou o Santos por 6-0, o maior placar do confronto entre os dois times. Os gols do Cruz Maltino foram marcados por Lucas Piton, Ryan, David, Tietê e Felipe Coutinho 2 vezes, 5 deles no segundo tempo. O Peixe demitiu o técnico Kleber Xavier após o jogo. A partida do último domingo entrou para a história do confronto entre Santos e Vasco. A goleada por 6-0 aplicada pelo time de São Januário se tornou o placar mais elástico da história do duelo. O maior placar do confronto até o jogo no Morumbis havia sido 5-1 em 3 oportunidades. Foram 2 vitórias santistas por esse placar e um triunfo vascaíno pelo mesmo resultado.
A goleada sofrida pelo Santos no último domingo foi a maior derrota na carreira de Neymar. O craque nunca havia sofrido 6 gols no mesmo jogo, como aconteceu diante do Vasco. Depois da partida, o camisa 10 do Peixe saiu de campo aos prantos e foi consolado pelo técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou na seleção brasileira. O Vasco não vencia no Campeonato Brasileiro desde a 12ª rodada. Na ocasião, a equipe superou São Paulo pelo placar de 3-1, também no Morumbis. Desde então, o Cruz Maltino desceu na tabela de classificação e chegou à zona de rebaixamento. A vitória do último domingo tira o time do Z4 agora, são 19 pontos na 16ª posição. A goleada histórica sofrida no último domingo não coloca o Santos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas volta a ligar um sinal de alerta. O time está em 15º lugar na tabela de classificação com 21 pontos, a apenas 2 do Z4. O Vitória, 17º, tem 19. A torcida do Santos, que foi ao Morumbis, protestou durante a goleada para o Vasco, virando as costas para o gramado. Aí, realmente uma goleada para ficar na história de Vasco e Santos. Você acompanhando com a gente, daqui a pouquinho mais informações. Em nome também lá de Agropecuária Bichos e Companhia, lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação. Rações, tem lá para você também acessórios, banho tosa, artigos para pescaria, aquarismo, os peixinhos ornamentais e muito mais. A loja completinha esperando por você lá na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone é o 3652-4675 ou pelo WhatsApp 997133008. Agropecuária Bichos e Companhia. Também em nome lá da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas. Aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem uma Wizard sempre pertinho de você, aqui em Dois Córregos, na Avenida Fernando Costa, número 264. Telefone para contato é o 3652-5444 ou pelo WhatsApp 998 49 45 44, Wizard. Ainda no domingo tivemos também aí jogos entre Atlético Mineiro e Grêmio, também aí pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que espantou aí a crise com o técnico Mano Menezes e conseguiu uma vitória importante aí no placar de 3-1, chegou aos 23 pontos, abriu 4 aí para a zona do rebaixamento. Edenilson, Balbuena e Avaravena foi quem marcou aí os gols para o time gaúcho, que vinha de 2 derrotas seguidas. Já a torcida atleticana, acabou protestando no fim do jogo, chegou com os cânticos, de time sem vergonha e tudo mais. A coisa realmente ficando complicada aí também para o Galo no decorrer do campeonato. Tivemos ainda Internacional e também Flamengo. O Flamengo que segue segurando aí a sua liderança no campeonato também, venceu o Inter pelo placar de 3-1 em pleno Beira-Rio, casa aí do adversário. Em 5 minutos na primeira etapa, Pedro marcou 2 vezes e deu tranquilidade aí para o rubro-negro, que jogou misto, pensando já no jogo da volta também da Libertadores. E tivemos mais um gol aí com o Plata já no segundo tempo. No finalzinho aí tivemos o Borré, que descontou também para o Inter, mais vitória aí que garante mais uma rodada à frente para o Flamengo. E tivemos o Botafogo e também Palmeiras, placar aí de 1-0, vitória do Palmeiras, que deixa ele próximo aí do Flamengo, que é o atual líder, mas brigando também aí por essa liderança, por esse título, e você confere um pouquinho como foi. O Palmeiras venceu o Botafogo pelo placar de 1-0 na noite do último domingo no Newton Santos e segue a caça do líder Flamengo no topo do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Abel Ferreira chegou aos 39 pontos, a 4 de distância em relação ao rubro-negro, que também venceu na rodada. Vale destacar que o Verdão tem um jogo a menos. David Ancelotti mandou um time recheado de reservas com foco na Libertadores. Desperdiçou chances e terminou com a derrota, que estacionou a equipe com 29 pontos na 5ª posição. O único gol da partida foi anotado por Felipe Anderson.
Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 39 pontos e manteve a distância de 4 pontos para o líder Flamengo. A equipe de Abel Ferreira dorme na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e torce por um tropeço do Cruzeiro, que enfrenta o Mirassol fora de casa nesta segunda-feira. Na próxima rodada, o Verdão encara o Lanterna Sport no Allianz Parque, mas antes, o time terá compromisso contra o Universitário do Peru, pela volta das oitavas de final da Libertadores em casa. A situação alviverde está tranquila na competição, após goleada aplicada em Lima pelo placar de 4-0. O Botafogo, por sua vez, estacionou nos 29 pontos na quinta colocação. A equipe poupou titulares em razão do jogo de volta diante da LDU em Quito, também pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Na ida, o alvinegro venceu por 1-0 Newton Santos. A partida acontece na quinta-feira, às 19 horas. Pelo Brasileiro, o time volta a campo contra o Juventude no domingo, no Alfredo Jaconi. Então, pessoal, o Palmeiras apenas 4 pontos atrás do Flamengo. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Então segue na caça ao líder aí também no Brasileirão. E hoje se encerra a 20ª rodada do campeonato, tendo aí Mirassol e também Cruzeiro, que vão a campo aí na noite dessa segunda-feira, a partir das 20 horas, 8 horas da noite. Eles vão estar jogando no estádio Maião, lá na cidade de Mirassol, no fechamento aí da 20ª rodada, a primeira aí desse retorno do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vem para falar mais informações aí também do nosso esporte, em nome lá de Restaurante Fogão de Lenha, que é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar saborear também o melhor da comida, tem lá o chopp, suco, refrigerante, caipirinhas e muito mais, além também de uma variedade enorme para você de porções. Tem os combos, que são os queridinhos aí do momento. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E também em nome lá da Vero, né? Falar de Vero é falar de internet, mais do que isso, internet de qualidade. Você acompanha com a gente também no recadinho. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Aí, pessoal, vamos lá com mais informações e falar um pouquinho agora também, né? Falando em questão de Palmeiras, aí pertinho do líder do Brasileirão, falar de mercado da bola, porque o Palmeiras também está pertinho de fechar com o ex-Corinthians, né? Muito vinha se falando aí dessa conversa entre eles e parece que realmente é realidade, que é o Carlos Miguel, goleiro aí que saiu na época da saída do Cássio, né? Aliás, o Cássio saiu, ele virou titular, em pouco tempo ele se transferiu aí para a Inglaterra, porém lá acabou ficando mais em relação ao banco de reserva e agora ele voltou para o Brasil e, pelo que tudo indica, para assinar realmente com o Palmeiras. E você acompanha com a gente agora também. Palmeiras e Carlos Miguel destravaram a negociação depois de uma reunião na última segunda-feira. O goleiro de 27 anos, de 2,4 m de altura, chegará ao Brasil ainda nesta semana para assinar contrato válido por 5 temporadas. O acordo estava alinhado desde o fim de semana, mas o vazamento do negócio acabou causando desconforto e desacerto entre as partes para formalizar a proposta no papel. As arestas foram aparadas na última segunda-feira e alguns pontos discordantes do contrato solucionados. O goleiro deve desembarcar no Brasil até o fim de semana para a realização de exames médicos e assinatura do vínculo até 2030. O Palmeiras vai desembolsar cerca de 4 milhões de euros fixos, cerca de 25 milhões, além de bônus por metas a serem atingidas pelo goleiro, como número de jogos como titular, convocações para a seleção brasileira e até a participação na próxima edição da Copa do Mundo em 2026. O acerto com o Nottingham Forest está selado, já que o clube sinalizou positivamente para a liberação do goleiro, que não está nos planos do técnico Nuno Espírito Santo. Após
após a chegada do brasileiro Edu Gaspar como executivo. Sobre contrato com o Nottingham até junho de 2028, Carlos Miguel já avaliava uma mudança, inclusive com a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Desde que desembarcou na Inglaterra, Carlos Miguel atuou em apenas 3 partidas. Aí, pessoal, vamos então aguardar se vem essa assinatura, mas pelo que tudo indica, sim, né? Já teriam aí meio que um acordo verbal e ele já está no Brasil também, esse final de semana desembarcou. Tudo indica que para passar por procedimentos aí de exame, logo mais estar então se apresentando aí o Palmeiras. Vamos aguardar os próximos capítulos. Daqui a pouquinho mais informações chegando para você em nome também da Fantasy Sports, que é o seu site de apostas esportivas. Aposte online com a Fantasy, pessoal, explore a emoção nos eventos esportivos. A apostar e ganhar é com a Fantasy Sports. Lembrando que é a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte aí da Fantasy Sports. Vamos lá falar um pouquinho de seleção brasileira também, porque agora dia 26 de agosto deve sair já a próxima lista de convocados, visando aí as 2 últimas datas, né? Também das eliminatórias da Copa do Mundo em setembro. Ancelotti estava viajando, já voltou aí para o Brasil e se prepara para lançar aí a sua nova lista. Você acompanha também com a gente. A seleção brasileira recomeça nesta semana a preparação visando a Copa do Mundo de 2026. Agora com a vaga já garantida nos Estados Unidos, Canadá e México, Carlo Ancelotti retorna ao Brasil após 2 meses para intensificar os trabalhos visando as últimas rodadas das eliminatórias na data FIFA de setembro. A programação prevê convocação no dia 26 de agosto, ainda a ser confirmada pela comissão. O técnico italiano chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira, exatamente 2 meses depois de deixar o país com a classificação garantida na vitória sobre o Paraguai, dia 11 de junho, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Neste período, Carlo Ancelotti se encontrou com o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e o gerente técnico, Juan, nos Estados Unidos, para acompanhar a decisão da Copa do Mundo de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain, no dia 13 de junho. Nos últimos dias, Ancelotti postou fotos nas redes sociais aproveitando as férias no Canadá, terra natal de sua esposa. No retorno aos trabalhos na sede da CBF, o italiano terá menos de 1 semana para finalizar a pré-lista que deve ser enviada para a FIFA até o próximo domingo, dia 17. O Brasil recebe o Chile no dia 4 de setembro no Maracanã e encerra a participação na competição classificatória diante da Bolívia, dia 9. Nos 4.100 metros acima do nível do mar em El Alto, a seleção ocupa a 3ª colocação com os mesmos 25 pontos do Equador e joga para terminar na vice-liderança, uma vez que a líder argentina, com 35, não pode mais ser alcançada. O período de preparação para os 2 jogos será todo no centro de treinamento da CBF, na Granja Comari, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A delegação segue para a Bolívia apenas na véspera da partida. A seleção terá ainda 6 amistosos nas datas FIFA de outubro, novembro e março, antes da convocação final para a Copa do Mundo, que deve acontecer no final de maio de 2026. O sorteio dos grupos do Mundial acontece em dezembro nos Estados Unidos. Aí, pessoal, informações então para você também. Vai ficando por aqui o nosso Esporte Notícia. Agradeço a Mauro pela técnica. Você de casa que esteve também acompanhando com a gente. Volta agora amanhã, pela manhã com Cultura Hits, às 9 horas da tarde. Tem mais esporte para você também. Desejo uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.